Olá, gente. Vamos começar a nossa aula de hoje? Gente, olhando o planeta a essa distância, aqui a gente tem uma ideia de água que existe no nosso planeta Terra. Se nós observarmos bem, o nosso planeta é meio curioso, né? E um tanto assim contraditório, porque existe mais água do que terra. Então, se nós formos analisar bem, até mesmo nos estudos que nós já fizemos até aqui, podemos então lembrar de algumas aulas passadas aí, que essa quantidade de água aí que nós observamos nessa imagem no nosso planeta, e pelo que nós já conhecemos também, podemos afirmar que essa quantidade não é bem uma quantidade assim de água que nós podemos então consumir. Segundo então a Agência Nacional da Água, chamada então ANA, e até mesmo no que nós já estudamos até aqui, observamos então que 97% dessa água, ou melhor dizendo, dos 100%, 97% é uma água que nós não podemos beber, não é uma água potável. 2,5% dessa água, ela está na forma sólida, e estão nas geleiras, como nós vimos também na nossa última aula. E somente 0,5% está disponível ao consumo humano. É pouco, né, gente? E essa quantidade, pelo que a gente viu também em aulas passadas, elas se encontram então armazenadas nos aquíferos, como o qual nós já estudamos, né? O aquífero então de Alter do Chão, né? do Guarani, né? É encontrado também nas chuvas, nos lagos, reservatórios e rios. É uma quantidade assim bem pouca para uma população que vive nesse planeta. Entendemos então que a água é algo, vamos falar assim, bastante importante para a nossa vida. É ela então que ajuda a desenvolver as nossas atividades vitais, como pensar, correr, realizar então algumas atividades relacionadas, por exemplo, à mente, como agora, no estudo que nós estamos fazendo. Diante disso, gente, a água é algo importante. É algo que para os seres vivos, entre nós, né, animais e vegetais, é algo essencial para a vida desse planeta. E vimos também que nas esferas que nós temos, como a hidrosfera, lembram? Vimos também na biosfera e assim também vimos na litosfera. E claro, não podemos então deixar de falar na atmosfera. Essas 4 esferas estudadas no primeiro livro, na unidade 1, podemos observar então que a água é encontrada nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Meu nome é Rildo Vaz, professor de Química, e a nossa aula de hoje ela vai falar um pouco sobre a água nos seres vivos, de uma forma química, de se dizer. Então, antes mesmo de nós iniciarmos a nossa aula, gostaria então de pedir para vocês, tá, que ainda continuasse no livro 1, porém a unidade agora é a unidade 2, tá? Vou situá-los nas páginas 20 e a 27. Essas são as 2 páginas no qual nós iremos falar um pouco sobre a água nos seres vivos, só que no aspecto químico. Tudo bem, gente? Beleza? Então vamos lá? Aqui eu te faço uma pergunta. Qual é a origem da água consumida em sua residência? Essa água mesmo que você consome, você utiliza então para fazer determinadas atividades em casa, né? De onde é que vem essa água, gente? Bem, em alguns casos nós podemos dizer que a água ela pode ter origem subterrânea, retirada, por exemplo, de poços artesianos. Ou, por que não, pode ser proveniente então de rios ou reservatórios.
Só que tem um detalhe, né, gente? Se é então proveniente de rios ou reservatório, é porque essa água ela tem que ser tratada. Vamos lá então? Para observar aqui uma coisa, rapidinho. Vamos lá? Tratamento da água. Olha aí, gente. Vamos entender então como é que se faz o tratamento da água. Aqui no nosso slide, nós vamos observar passo a passo de como é que é feito um tratamento da água quando se é retirado então de reservatórios ou então de represas. Então acompanhe atentamente aqui como é que se faz isso. Olha, atenção, gente, vamos lá. A princípio, a água ela é retirada então dos reservatórios. Esta água então, após ser tirada do reservatório, ela é levada então para um outro tanque. Ela é bombeada para um outro tanque. Chegando nesse tanque, então, é adicionado cloro, assim que a água chega nele. Após isso, gente, a água prossegue para outros tanques, aonde é observado, primeiramente, ocorre um processo físico, vamos dizer assim, com o uso, então, de substâncias químicas, tá? Aonde provoca uma certa mudança na propriedade da água, onde ela sofre um fenômeno chamado de floculação. Olha lá, floculação é um processo onde a água recebe uma substância química. Ainda nesse mesmo tanque, essa substância química ela faz com que algumas substâncias que se encontram suspensas na água, elas acabam então sendo absorvidas por essa substância química. Então nós dizemos que ocorre aí uma decantação. Como os flocos, de sujeira são mais pesados do que a água, ele cai e se deposita no fundo do decantador. Olha lá aqui, ó, rapidinho, só para que a gente possa entender o que eu quero dizer. Ó. Se nós formos observar essa simulação, a substância no qual eu me refiro, ela faz com que haja, digamos assim, uma certa absorção das moléculas suspensas na água. E aí o que acaba acontecendo? Ela decanta. Como é? Olha lá, observem bem. A substância que você vê aí, ó, ela acaba absorvendo moléculas. Olha, gente, perfeito. E à medida que ela vai absorvendo essas moléculas, o que vai acontecendo? Elas vão ficando cada vez mais densas, mais pesadas. E acabam se depositando no fundo do decantador. Legal? E depois? Bom, o que acontece agora? Ainda nesse mesmo tanque que essa água está, a água ela passa por várias camadas filtrantes. Ela vai ser filtrada, gente, olha aí, onde ocorre a retenção dos flóculos menores que não ficaram em decantação, ou seja, não ficaram no fundo do recipiente. A água, então, ela passa por 3 etapas de filtragem: o carvão, a areia e o cascalho. Essas formas que você vê aí, carvão, areia e cascalho, dentro desses tanques, facilitam então que seja mais filtrada ainda a água. E aí depois, o que acontece? Olha lá. Chega então a um outro tanque. Esse tanque, então, é uma etapa onde será adicionado flúor e cloro. O que nós chamamos então de fluoretação. A função dessa substância, gente, na água é para evitar, vamos dizer assim, procedências na hora quando você tomar aparência de cáries. E a cloração, como é entendido aí, que é o uso do cloro, é para que alguns micro-organismos que ainda existam na água, eles praticamente sejam eliminados. Legal? É nessa etapa, então, que é adicionada essas 2 substâncias, o flúor e o cloro. Seguindo em frente, nós iremos observar então que esta água, após ter passado por esse processo, ela será então tratada e armazenada inicialmente em um reservatório de distribuição e depois em reservatórios de bairros espalhados em regiões estratégicas da cidade. Após isso, gente, chega a etapa final. Há uma rede de distribuição. Esse reservatório, a água ela vai para tubulações maiores, denominada então de adupras, e depois para as redes de distribuição até chegar às residências. Ou seja,
até chegar em nossas casas. Olha só, gente, a forma de como a água então é tratada. Legal? Beleza, então, gente, seguimos em frente. A qualidade da água, gente, é algo muito importante. A água ela pode ter a sua qualidade comprometida. Dependendo de onde ela se encontra, muitas dessas, vamos dizer assim, dessas poluições, né, podem então fazer com que seja contaminada. Como por exemplo aqui, gente, rapidinho. Curso de águas como os rios, lagos e mares pode ser poluídas por diversos fatores, destacando-se o despejo de esgoto não tratado e descartado inadequadamente em produtos usados em atividades também como a agropecuária. O esgoto despejado pelas indústrias contém muitas substâncias e os seres vivos não conseguem decompor. Um detalhe, viu, gente? O nosso próprio esgoto das nossas residências, muitas das vezes, se ele chegar a rios ou a córregos, pode haver essa contaminação também, viu? Então dizemos que se acumulam no ambiente, né? Essas substâncias são muitas das vezes tóxicas para peixes e outros seres vivos. Animais contaminados por poluentes podem intoxicar outros seres que se alimentam deles. Olha só, gente. Legal?